Olá pessoal, estamos aqui gravando mais uma videoaula para vocês do PET de Química terceiro ano. Conteúdo da semana 3, hidrocarbonetos, ênfase em alcinos. Nessa semana nós vamos trabalhar com mais uma classe de hidrocarbonetos, destacando os tipos de hidrocarbonetos que têm ligação tripla na composição de carbono e hidrogênio. Para trabalhar o conteúdo de Química do terceiro ano desta semana, nós iremos destacar os seguintes pontos. Vamos trabalhar diretamente com denominações sobre alcinos. A partir dessas denominações, trazer para vocês uma definição básica de alcinos para diferenciar dos alcanos e alcenos. Trazer alguns exemplos básicos do cotidiano, onde esses compostos estão presentes, e enfatizar bem as regras de nomenclatura. Para fundamentar as regras de nomenclatura, eu trago para vocês um exercício para que a gente possa fazer aqui na videoaula, de forma que a gente possa comentar a sua resolução. Então vamos lá? Essa videoaula tem a intenção de trabalhar sobre alcinos, pessoal. E na questão dos alcinos, vale lembrar que são compostos orgânicos formados de carbono e hidrogênio. Dentre as maneiras de você representar, nós devemos tomar cuidado com algumas denominações dos mesmos. Alcinos também são conhecidos como alquinos, cuja definição dessa classe de compostos é que eles podem ser chamados de hidrocarbonetos alifáticos, tá? De certa forma acíclico, ou seja, de cadeia aberta, de um modo geral, e que contém dentro da sua composição, da sua estrutura, ao menos uma ligação tripla, independente se as demais sejam ligações simples especificamente. A partir da análise das fórmulas desses compostos, nós podemos destacar uma fórmula geral que representa esse grupo de compostos dos hidrocarbonetos. A fórmula geral do mesmo é representada por carbono, N número de carbonos, carbono, N número de carbonos, H, 2 vezes N menos 2. Detalhe, essa fórmula geral ela é uma representação esquemática que diferencia o alcino dos alcanos e dos alcenos. Vale a pena lembrar que no caso, por exemplo, dos alcanos, tá? Eu vou representar aqui em cima, a fórmula geral dessa classe é um pouquinho diferente. Carbono, N, H, 2N mais 2. Tá? Ou seja, como os alcanos têm apenas ligações simples, ele tem um número maior de hidrogênios do que os alcenos e os alcinos. No caso dos alcenos, para que a gente possa fazer uma diferenciação, que foi estudado na aula da semana passada, os alcenos têm a fórmula CnH2n, ok? Ou seja, acrescentando uma ligação simples junto a outra entre carbonos, nós diminuímos a quantidade de hidrogênio. Então, aquela consideração que seria mais 2, você retira 2 hidrogênios e acrescenta uma ligação entre carbonos. Aí você tem uma ligação dupla entre 2 carbonos ao menos. Já no caso dos alcinos, o que acontece? Há uma redução maior da quantidade de hidrogênios entre 2 carbonos. Por quê? Porque você sai de uma ligação simples, passa para uma dupla, e de uma dupla passa para uma tripla. Então, nesse caso, você tem redução de presença de hidrogênio entre 2 carbonos. Então, a fórmula do composto, fórmula geral, que representa essa classe de compostos, ela é resumida como CnH2n menos 2, certo? Então, um diferencial entre cada subgrupo de hidrocarbonetos. Claro que para representar essa classe, nós precisamos trazer exemplos de compostos. Na imagem abaixo,
nós temos aproximadamente 6 exemplos. É bom destacar que o exemplo A, o exemplo B, C, D, nós temos hidrocarbonetos da forma do alcino, está até destacado a ligação tripla em cada estrutura, de cadeia aberta, tá certo? Detalhe, no composto da letra E, nós temos a sua maior parte cadeia aberta, com finalização em cadeia fechada. Então nós temos uma estrutura de cadeia carbônica com uma forma mista, parte aberta, parte fechada. Já nesse sistema representado pelo composto da letra F, nós fugimos um pouco da definição de acíclico. Apresentamos assim um composto fechado, de cadeia fechada, com ligação tripla. Qual era o objetivo de apresentar cada uma dessas estruturas? Demonstrar que em um determinado trecho você tem ligação tripla, independente se tem ligações simples, exatamente para completar as outras partes referentes do composto. Ok? Bom, é bom que a gente traga alguns exemplos do cotidiano, mesmo que as cadeias sejam bastante grandes, longas. Né? Eu trago aqui para vocês 2 tipos de plantas comumente comentadas, faladas no nosso dia a dia, tá? Que nesse caso se refere ao açafrão, que no caso é essa imagem aqui do açafrão, e folhas e flores de picão, tá? Cada um deles representado pelos seus compostos de origem. Nós temos o composto 1, proveniente do açafrão, assim como o composto 2, que também é proveniente dessa mesma fonte vegetal. Nós podemos observar que a estrutura do composto 1 é uma cadeia aberta, só que ela tem saturações. Eu tenho aqui ligação dupla, aqui também e aqui também. O que até o momento me permitiria dizer que era um alceno. Por outro lado, não se engane, né? Nós temos 3 pontos de ligação tripla. Então, dessa forma, predomina o maior número de ligações. Logo, é um exemplo de alcino. A mesma coisa nós temos no composto 2. Aqui nós temos 3 ligações triplas sequenciadas e outras 3 ligações duplas organizadas de outra forma. Então, um exemplo de alcino. Lembrando, pessoal, que essa fórmula que está sendo apresentada aqui de 1 e 2 é fórmula que representa a fórmula de linhas. Então, tomem cuidado na hora de montar a fórmula estrutural do mesmo, ok? Já o composto 3, né, que tem aqui uma parte de cadeia aberta e uma parte de cadeia fechada, ele é encontrado nas folhas e flores de picão. Todos os dois, as duas plantas, os 3 compostos no caso, eles demonstram atividade nematicida, ou seja, são tipos de compostos que podem eliminar nematóides, tá? Que são tipos, por exemplo, de vermes encontrados em uma parte do nosso corpo adquiridos a partir da alimentação. Então é importante que, por exemplo, no açafrão a gente tenha um determinado consumo diário ou semanal para o mesmo, tá certo? Bom, na continuidade, saindo de compostos, de exemplos de compostos que representam alcinos, mas sejam exemplos mais complexos. O que nós temos aqui? O exemplo mais simples de alcino. Neste caso, nós temos o acetileno, que também é conhecido como etino. Por que ele é mais simples? Se levarmos em consideração as regras de nomenclatura para tal composto, vamos perceber que o prefixo dele refere-se a 2 carbonos e o termo "in" a presença de ligação tripla, e o termo "o" formado de carbono e hidrogênio, tá certo? Esse composto tem a sua estrutura representada aqui, nesse trecho da apresentação, tá? Dá para perceber que a sua simplicidade de ter 2 carbonos e 2 hidrogênios faz com que ele, mesmo assim,
seja um pouco perigoso. Ele é considerado um gás inflamável, tá? Tem uma plaquinha de segurança registrando essa característica dele, mas também temos outras placas que indicam perigo. Por quê? Por ser um gás inflamável, ele pega fogo com facilidade. E mesmo essa facilidade para pegar fogo, ele é usado para a fabricação de outros itens muito importantes no nosso dia a dia. Por exemplo, produção de borrachas, tá? Borrachas sintéticas, alguns tipos de plástico, como PVC e PVA. O mais conhecido aqui, provavelmente, vocês vão lembrar, PVC. Tá? Então, muitos tipos de tecidos também são produzidos a partir do etino ou acetileno. Outro exemplo clássico de lembrar, algumas partes, né, algumas partes, no caso, dos maçaricos, eles utilizam o acetileno ou o etino como matéria-prima para fazer a parte da solda. Aquele material que vem dentro, né, desses cilindros que acompanham os maçaricos, ele é um material gasoso ali dentro, reservado, e é ele que pega fogo para que você possa fazer o corte junto ao maçarico, tá certo? Então ela é a matéria-prima da combustão que gera a energia do maçarico. Bom, nós temos alguns exemplos bem simples, né, de compostos dessa classe de alcino. Por outro lado, os alcinos têm muito mais exemplos do que apenas o acetileno ou o etino. E desses inúmeros exemplos, a gente traz aí a necessidade de conhecer as regras de nomenclatura. Então, lembrando que as regras de nomenclatura para alcino, elas variam muito pouco com relação a alcenos e alcanos. É claro que a base é alcano. Então, no caso de um alcano, que teria ligações simples, a sua finalização seria ano. Mas no caso do alcino, por ter ligação tripla, finalização ino. Ok? E considere também de suma importância, pessoal, tá, a identificação da posição da tripla ligação ou de uma dupla, como a gente fez lá em alcenos, no conteúdo da semana passada. Nós precisamos verificar a presença dessas ligações. E além de identificar a presença dessas ligações, nós precisamos atribuir um determinado número que identifique a posição que essa dupla ou essa tripla ligação se encontra, mas desde que seja uma numeração que forneça um número mais baixo para o carbono que inicia a dupla ligação ou a tripla. Em regra geral, segue o mesmo perfil. A gente tem que identificar o prefixo, que se refere à quantidade de carbonos na cadeia principal, tá? O infixo, que é o tipo de ligação que está sendo trabalhada, e pelo fato de ser carbono e hidrogênio, é terminação O, para hidrocarboneto, ok? Aí eu trago aqui para vocês o primeiro exemplo clássico, né? O do etino. O que eu tenho? 2 carbonos, então prefixo et. Ligação tripla, não preciso numerar, porque de toda forma é um composto muito pequeno, só tem 2 carbonos, vai começar no carbono 1 de um lado e carbono 1 do outro lado. Então, vou passar direto para o infixo in. E pelo fato de ter apenas carbono e hidrogênio. Então, etino. Aqui não ocorre nenhuma numeração, tá? Ao contrário desses outros 2 compostos que nós temos aqui, onde nós precisamos necessariamente trabalhar algumas regrinhas anexas, né? Algumas regrinhas complementares. Professor, como é que eu vou fazer a identificação da cadeia principal, que é o primeiro ponto, pessoal? Bom, eu olho para a cadeia principal, imaginando que ela deva começar pelo lado, né, que tiver a insaturação. Por exemplo, nesse primeiro composto aqui, eu vou fazer a numeração dele aqui em cima. Primeiro composto para diferenciar desse segundo composto, tá? O primeiro composto, você percebe que a insaturação está aqui, ó, do lado esquerdo.
Então quer dizer que ao escolher, né, a cadeia principal, eu vou começar por aqui. Eu parei nesse ponto porque eu tenho uma indecisão. Ou eu continuo a cadeia principal em linha reta, né, ou eu viro à direita, para baixo. A minha intenção é identificar uma cadeia carbônica principal que dê o maior número de carbonos na sequência. Logo, se você perceber, né, essa sequência aqui é que nós temos o maior número possível de carbonos para fixar na cadeia principal. Já os demais carbonos que ficaram ali de fora, tá? Vou mudar aqui a cor, que no caso é esse trecho, e que no caso é esse trecho, representa o quê? Uma ramificação, tá bom? E agora, professor, o que eu vou fazer? Numeração. E a numeração? Vou começar do lado onde você tem a insaturação, tá? Então, vou começar desse lado aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Ou seja, sua cadeia carbônica tem principal, tem 6 carbonos na cadeia principal. E a insaturação começa no carbono 1, tá certo? Lembrando que nós temos ramificação no carbono 3 e ramificação no carbono 4. Como é que eu construo o nome, já que aqui está, digamos assim, pronto? Primeira coisa, inicia a construção pela cadeia principal. 6 carbonos, X. Coloco um hífen, né? Utiliza um número 1, onde começa a insaturação. Qual é o infixo para essa insaturação? Eu só tenho carbono e hidrogênio, então eu coloco o termo O. Tem ramificação? Tem duas. Etil e metil. Por quem eu começo primeiro? Por ordem alfabética da ramificação. E de etil, M de metil. Então começa pela letra E, tá certo? E para fazer isso eu tenho que identificar qual carbono que se encontra essa ramificação. Termino, identifico a próxima ramificação e assim eu tenho a finalização do nome, ok? Da mesma forma, eu faço para o composto 2. Já no composto 2, pessoal, ao observar, vocês vão encontrar duas insaturações, duas ligações triplas. Professor, e agora? Como é que eu faço? Bom, olhe pela cadeia principal. Mas de que lado que eu vou começar a fazer circular a cadeia principal? Pelo lado onde começa a insaturação. A insaturação eu tenho aqui, ó, começando pelo carbono 1, nesse trecho, e aqui uma insaturação começando no carbono 2. Então, eu vou circular, né, até um determinado ponto e vou analisar qual a sequência para dar o maior número de carbonos. E a sequência, obviamente, é essa daqui. Professor, e agora? E a numeração? Bom, a numeração, mesma coisa. Eu tenho que numerar pelo lado onde começa a insaturação, né, onde ela está localizada mais próxima da extremidade. Então, desse lado direito. Vou fazer a numeração no sentido contrário. Ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Ah lá, ó, 7 carbonos, hept. Beleza? Agora, eu tenho insaturações em pontos diferentes. Eu tenho insaturação no carbono 1 e tenho insaturação no carbono 5. Olha o que ele colocou, ó, 1,5. Carbono 1 e carbono 5. Duas triplas de in, o. Correto? Então, detalhe. Terminou o nome? Não. Percebo que eu tenho aqui, né, a localização de uma ramificação. Qual ramificação que é essa? Aqui, ó, no carbono 4. Ramificação metil. Então, é 4-metil, hept, 1,5 de ino. Ok?